está na hora do nosso quadro de debate, é o debate do JL. Regulamentação das plataformas digitais, limites da liberdade de expressão. Esse é o tema da nossa discussão. Para debater o assunto, eu recebo no estúdio do Jornal Litoral a delegada da Polícia Civil de São Paulo, Raquel Galinatti. Inclusive, não está aqui presente, mas está de forma remota conosco. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui conectada. Tá tudo ótimo. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Perfeito. E aqui, sim, no estúdio, está o advogado e comentarista do programa Opinião, Roberto Mohamed. Boa tarde, Roberto. Senhores, seguimos então a respeito desse assunto que anda em alta aqui no país. Afinal de contas, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Elon Musk, que é dono de uma rede social muito famosa, o X, dono da Tesla, entraram no embate a respeito de liberdade de expressão aqui no país. Eu queria saber, primeiramente, do Roberto Mohamed, o que está em jogo essa discussão entre os dois? O que acontece? Por que está havendo esse embate, na sua opinião? Infelizmente, a gente tem o debate apaixonado por posições antagônicas impede a gente de enxergar o todo. Certo. O Alexandre de Moraes é capaz? É competente? É. Ele foi meu professor. E eu já cansei de falar aqui que ninguém pode acusá-lo de qualquer coisa, menos de não ser preparado para ser ministro supremo. Mas ele é autoritário. O grande problema é que eu não vejo o menor sentido numa discussão entre uma autoridade de um país e um empresário. As críticas que o Elon Musk fez, ou que ele falou, se são certas ou não, quem tem que analisar é a população, os seguidores dele, e não o ministro do Supremo ficar batendo boca com o empresário, seja o que for. Eu acho que é aí que ele peca, como ele pecou com o Daniel Silveira. Se ele não tivesse dado a menor atenção para aquela bobagem daquele vídeo que ele fez defendendo o AI-5, ele continuaria sendo um deputado de talvez 15, 20 mil votos no Rio de Janeiro e não ter virado uma celebridade. Então o problema do Alexandre de Moraes é esse viés autoritário, e eu acho que ele acaba entrando em discussões que não deveriam sequer existir. Ele é ministro do Supremo, ele não tem que bater boca com ninguém, ele tem que julgar, ele tem que investigar, presidir investigações, é isso que ele tem que fazer, ele não pode entrar nesse debate. O mérito do que o Elon Musk fala e da estratégia que o Elon Musk segue, isso é um outro problema, que você analisa nas redes sociais, na imprensa, mas não batendo boca com o ministro do Supremo. E isso não tem nada a ver, no meu entendimento, com a regulamentação das redes sociais. A regulamentação das redes sociais é outra coisa e tem que ser discutida no Congresso Nacional. Que é a PL 2630. Raquel, como é que você vê essa situação? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, discutindo, batendo boca com Elon Musk via rede social. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Mohamed, que está presente aí, né, no nosso debate. Na verdade, no debate, na nossa conversa. Eu concordo que uma situação totalmente diferente é regulamentar as redes sociais através de uma discussão ampla, chamamento da sociedade para o Congresso Nacional, nas comissões de Constituição e de Justiça, para que a gente possa ali entender quais são as opiniões para então a elaboração da lei. Agora, no tocante ao Elon Musk e o ministro do STF, a gente tem algumas problemáticas completamente distorcidas que, quando se coloca na imprensa, a gente não vê o certo. Em primeiro lugar, o que a gente parte do pressuposto é que decisão judicial não se questiona. Decisão judicial se cumpre. E não é um estrangeiro que vem aqui no nosso país, querendo afrontar a nossa soberania, dizer que não irá cumprir uma decisão judicial. Ponto. O que muito pode causar um desconforto é o excesso do ativismo judicial
que faz com que muitas vezes o papel da inércia do judiciário ao ser, ele deve ser chamado ao processo, deve ser chamado para que ele decida a respeito de processos e de discussões que ali não foram dirimidas no âmbito privado. E nesse sentido, a gente percebe uma atuação extremamente ampla, sai da esfera até mesmo do Poder Judiciário, entrando numa esfera legislativa, quando muitas vezes tópicos ainda não discutidos no Poder Judiciário estão sendo discutidos e colocados em pauta pela Suprema Corte. Agora, então, são duas questões. O desconforto com o excesso de ativismo nunca pode ser justificado em relação a uma anuência de uma violação da nossa soberania como Estado. O estrangeiro, ele não pode chegar no nosso Estado de uma forma completamente a desvirtuar a autoridade legítima das instituições de Estado e falar que não cumprirá uma ordem judicial. É inadmissível. Eu, como operadora do direito, fazendo parte do sistema de justiça criminal, não admito alguém que tente subverter a ordem do nosso sistema do nosso sistema judicial, do nosso sistema de justiça criminal. Perfeito, Raquel. Pessoal, a gente deu uma pincelada a respeito do assunto, tem que fazer um pequeno intervalo. A seguir tem mais debate aqui no JL. Hoje estamos discutindo a regulamentação das plataformas digitais. Acabei incluindo a história, né, a discussão entre o Elon Musk e também o Alexandre de Moraes, que também envolve esse assunto. Participe desse debate através do nosso WhatsApp 1399-664-6781. A gente volta já já. De volta com o debate do JL ao vivo para vocês. O tema de hoje é a regulamentação das plataformas digitais. Para discutir o assunto, eu estou ao lado do advogado e comentarista do programa Opinião, Roberto Muhammad, e de forma remota, a delegada Raquel Galinatti. Roberto, vamos falar diretamente então da PL 2630, a PL também chamada da PL das fake news. Queria falar a respeito de você, queria, na verdade, que o senhor falasse a respeito da regulamentação das redes sociais, que se trata dessa PL. Sim, eu só queria dar uma amarrada no que Claro. a doutora Raquel falou e que ela foi perfeita. Né? O Código Penal tem um artigo, que é o 330, eu não sei, o povo mudou a numeração, eu não sou criminalista, não sei se ainda é o 330, mas era o da desobediência à ordem judicial. É a mesma coisa de confundir liberdade de expressão com o ato, com a atitude de alguém. Por exemplo, a doutora Raquel, ela pode manifestar a opinião dela, como ela está aqui participando do debate, mas, por exemplo, a restrição seria dela se manifestar sobre um caso que ela preside o inquérito. Certo. Então, as pessoas têm que entender que limites funcionais são uma coisa e a liberdade de expressão é outra. Aí a gente vai para a questão do PL. Uhum. Um dos argumentos da oposição ao governo Lula tem sido o de que a defesa intransigente de liberdade de expressão. Às vezes eu fico até espantado que alguém que fica comemorando o aniversário de um golpe militar, que implantou censura, tortura, restringiu a liberdade de expressão de todo mundo, a mesma pessoa que defende isso fica falando de liberdade de expressão toda hora. Quer dizer, a liberdade de expressão só se for para mim. Uhum. A internet não pode ser terra de ninguém. Por mais que nós tenhamos no Código Penal algumas coisas que podem ser usadas e devem ser usadas, como os crimes contra a honra, essas denunciações caluniosas, mas mentira não é crime no Brasil. Eu tenho certeza que a doutora Raquel já se deparou com questões de crimes na internet em que ela teve dificuldade para encontrar o tipo penal que ela poderia usar, porque eu vejo que os próprios promotores de justiça muitas vezes não conseguem fazer denúncias corretas por conta disso. Certo. Então é preciso regulamentar para simplificar o trabalho da polícia, para simplificar o trabalho do Ministério Público e do juiz quando julga. E não ficar esperando o Supremo. Existe uma diferença muito grande entre o Supremo adotar uma posição sobre um conflito de teorias jurídicas, não ele legislar. Aí você já vai para o mandado de injunção. A Constituição até permite isso. Certo. Prevê o mandado de injunção, mas em casos específicos. Não é o que está acontecendo.
Eu acho que o Supremo não tem limites para poder se manifestar, desde que sejam matérias constitucionais na qual ele foi provocado. E aí, eu até concordo quando a oposição fala de ativismo judicial, eu acho que está sendo exagerado, mas a gente precisa se atentar que confundir liberdade de expressão, e aí o próprio Alexandre de Moraes confunde, porque eu sempre ouvi esta frase e não me canso de repetir. Discordo de você, mas vou defender até a morte o direito que você tem de manifestar a sua opinião. Certo. Eu acho que o Alexandre confunde muito isso, até por esse viés autoritário que ele tem. E a sua origem no Ministério Público explica um pouquinho isso. Quase todo promotor tem essa coisa de não gosta que discordem dele. E esse é o grande problema do Alexandre de Moraes. É esse exercício exacerbado de defesa da democracia, mas quando eu firo a liberdade de expressão, eu relativizo a democracia. E eu não posso relativizar a democracia, em hipótese alguma. Aquela frase do Lula foi absolutamente infeliz. Não existe democracia relativa. A democracia tem que ser absoluta. Os limites na qual ela é exercida, aí sim, você pode ter dispositivos legais que caracterizem como crime determinadas condutas. Agora, deixar que a internet seja a terra de ninguém contraria a própria Constituição. E é isso que até eu gostaria de ouvir a doutora Raquel, especificamente sobre um dispositivo constitucional que garante a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. É um artigo que fala por si mesmo. E a internet virou farra, virou terra de perfis anônimos, perfis falsos, robôs, de gente covarde que se esconde atrás disso. Antes a gente precisava de uma carta anônima, agora não precisa mais. Cria 50 perfis no Facebook, acaba com a honra de uma pessoa e você não consegue achar alguém para responsabilizar. Raquel, como é que você vê essa questão? Eu vejo, eu concordo. Eu estou vendo que aqui não é um debate, aqui é uma troca de ideias, né, na realidade. Eu vejo a evolução da internet de uma forma positiva. Claro que a gente estreitou laços, conseguimos diminuir distâncias, aceleramos em relação a informações. Em contrapartida, claro que a criminalidade também migra de forma colossal para a internet, para as redes sociais. A gente ainda está muito aquém de estrutura para combater o crime dentro da internet. Quando a gente fala em redes sociais, são as redes sociais em que estão publicamente, em fonte aberta, declarados os fatos que podem até ser tipificados como fatos criminosos. Mas a gente tem problemas muito mais profundos, como as darks webs, deep webs, em que até adolescentes, crianças estão sendo viciadas, está sendo praticado a tortura de forma virtual, o estupro de forma virtual, até mesmo instigação ao suicídio. Eu concordo que é necessário a regulamentação das redes sociais, mas não deixar na mão das big techs. Caso contrário, estaríamos de forma prévia já automaticamente censurando qualquer manifestação, porque a Big Tech ela não ia querer pagar o preço de big indenizações. De qualquer fato, qualquer ato ali que possa configurar suspeito, automaticamente já estaria proibido, já estaria bloqueado de estar publicado nas redes sociais. A gente sabe que a rede social e os veículos de comunicação, a gente tem um espaço muito grande, porque a rede social é momentânea e qualquer um hoje pode ser propalador de informações, inclusive falsas ou até mesmo criminosas. O que eu considero urgente a necessidade do Estado entrar nessa regulação de uma forma prévia. É como se a gente falasse numa polícia judiciária, na parte pré-processual, no mundo virtual. Tivéssemos ali instrumentos para que a gente pudesse ali prever as práticas e investigar essas práticas criminosas e ali identificar, porque muitos criminosos também atuam de forma anônima e são identificados com o conjunto probatório, com aquele laço que a gente utiliza para perseguir a verdade possível dos fatos. Da mesma forma, temos que nos adaptar e modernizar de forma urgente
através de leis, mais uma vez, sempre através de leis, para não termos a insegurança jurídica de não sabermos o que é ou não crime, o que pode ou não ser falado, sob pena de estarmos adentrando realmente numa censura tão odiosa e que a gente viu que tanto destruiu a democracia e o exercício da cidadania no nosso país. Como é que fica a responsabilização das plataformas, Roberto? Então, eu acho que a doutora Raquel foi perfeito, realmente acabou não virando debate, porque a gente estava colocando ideias. Mas eu queria até ouvir a doutora Raquel sobre isso, porque, embora já exista, por exemplo, no âmbito do Estado de São Paulo, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, eu ainda acho que é muito incipiente. E eu sou um defensor da Polícia Civil, cansei de falar na opinião, que, infelizmente, o governo Tarcísio ainda não deu a reversão numa política criminosa dos anos todos que o PSDB ficou no poder, de enfraquecimento e diminuição da Polícia Civil. Eu não sou contrário ao trabalho da PM, muito pelo contrário. Mas não adianta nada eu ter enfrentamento e policiamento ostensivo se eu não tiver investigação. Então, ou se faz um aparelhamento correto, eu me revolto quando eu vou num distrito policial e vejo hoje as condições em que os policiais civis trabalham, a falta de peritos, falta de escrivães, falta de investigadores, de estrutura. Por quê? A PM prende. Para manter preso você tem que ter inquérito, você tem que ter investigação. E eu queria ouvir justamente a doutora Raquel no sentido de que será que a nossa região já não comporta uma delegacia de crimes cibernéticos aqui, doutora, para facilitar com policiais treinados, escrivães treinados? Eu sei que está faltando perito, mas a gente pode tentar depois politicamente conseguir mais. Mas já não está na hora da nossa região ter uma delegacia especializada em crimes cibernéticos? Com certeza. O que a gente percebe é essa falta de estrutura por parte do Estado, que perdurou há muitos anos, que perdurou e deixou a polícia sucateada no estado de São Paulo. Claro que é um desafio muito grande para o atual governo reverter em tão pouco tempo o déficit de policiais, os péssimos salários, a falta de estrutura, tanto predial como estrutura tecnológica. Mas é urgente que esta seja a prioridade, o combate aos crimes que são praticados e instrumentalizados também através da internet. A pandemia nos deu muito claramente essa dimensão, quando crimes violentos, como roubos, sequestros, até mesmo os latrocínios diminuíram, mas aumentaram de forma exponencial os crimes praticados através das redes sociais, através da internet, quando a gente fala os crimes de sequestro relâmpago, os encontros de Tinder, que na realidade são encontros com criminosos para o golpe do amor, quando a gente vê idosos caindo realmente em golpes, quando a gente fala em operações e tratativas bancárias, fornecendo suas senhas. Então a gente precisa, da mesma forma que temos vários departamentos no combate ao crime, temos que ter um departamento para combater o crime que é praticado através das redes sociais. Hoje, esse departamento ele faz parte do DEI, que não é um departamento, é uma delegacia, uma especializada, mas precisaríamos de um departamento, porque a nossa realidade é muito alta em relação aos crimes virtuais, até mesmo crimes contra a honra, quando a gente fala justamente desses crimes que são praticados, as fake news. São crimes, sim, no primeiro momento, crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, até mesmo um dano moral quando a gente vai na esfera civil, mas são praticados nas redes sociais. A gente precisa combater esses crimes de todas as esferas. São crimes desde estelionato, crimes contra a honra, crimes contra o patrimônio, até mesmo crimes contra a dignidade sexual. Tínhamos que ter um departamento específico. É necessário, justamente porque estamos muito aquém do que a tecnologia hoje está em relação à criminalidade. Perfeito. Realmente não está havendo debate, está havendo uma constituição de ideias, complementações de ideias, que eu acho também muito importante, até para o esclarecimento do pessoal que está acompanhando a gente em casa. Ainda tem tempo, eu queria até fazer Claro. uma observação. Pois não. Porque quando a Raquel fala da questão de não pode deixar na mão das big techs fazerem a regulamentação, a gente tem que entender o seguinte: as três grandes, Google, Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, e o X,
o antigo Twitter, são sediados nos Estados Unidos. Sim. Eles usam a cultura deles é o exercício da primeira emenda à Constituição americana, que lá serve para tudo. E eles se recusam. Nos Estados Unidos existe um problema muito sério, porque eles se recusam a colaborar, tanto com a polícia quanto com o próprio judiciário, de dar a localização de determinados perfis para a apuração de crimes. Isso lá nos Estados Unidos, onde a polícia está aparelhada para isso. Você imagina no Brasil. Só que eles operando aqui, e as pessoas acham que não se pode restringir o acesso a eles. Pode. No Brasil, por exemplo, ninguém mais acessa o Twitter se houver uma determinação judicial para isso. Certo. A internet no Brasil não é também terra de ninguém nesse ponto. E aí eu acho perfeita a colocação da Raquel, no sentido de que o Congresso Nacional tem que se ater a qual é a autoridade reguladora do trabalho das Big Techs, ou seja, responder a requisições de delegados de polícia, do Ministério Público, sobre em nome de quem está aquele perfil, qual é o endereço IP daquele perfil. Isso não é direito à privacidade. Isso é instrumentalizar o exercício do crime. Com certeza. E aí eu acho que está perfeita a colocação que foi feita pela Raquel. Raquel, por gentileza. Fazendo um paralelo, da mesma forma que quando a gente perde a interceptação de dados telemáticos, ou até mesmo da interceptação de contas bancárias para investigação, e há necessidade de agilidade para fornecimento de dados, por exemplo, quando a gente está num sequestro é necessário que o banco seja ágil para que a gente possa ali identificar de forma muito rápida o criminoso. Então é muito importante, sim, que a gente tenha uma regulamentação com essa atual realidade virtual. Perfeito. Raquel Galinatti, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Litoral, participar do debate do JL, falando a respeito desse assunto tão importante. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, uma grande satisfação, doutor Mohamed, e uma ótima tarde a todos. Obrigado. Roberto Mohamed, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui no JL. Eu que agradeço, o programa de hoje foi extremamente prazeroso de fazer. Bacana. E o Roberto Mohamed estará aqui na tela da TV Cultura Litoral amanhã, dentro do programa Opinião.